Olá, estamos dando início à aula número 7 do nosso curso de eletrônica. Hoje a gente vai falar sobre resistência. Resistência, como o próprio nome diz, é a capacidade que um componente tem de se opor à passagem de corrente elétrica. Ela é representada pela letrinha R. Assim como a corrente elétrica possui uma unidade de medida, a resistência também possui sua unidade de medida. A gente viu, pessoal, até agora que tanto a tensão como a corrente elétrica, elas possuem sua unidade de medida. A tensão ela é medida em volts, a corrente ela é medida em ampere, e a resistência, que é o que a gente está estudando agora, ela é medida em ohm. E esse símbolo aqui, que é o ômega do alfabeto grego, que é o símbolo da resistência. Então, quando você falar, tal resistor possui 2 de resistência, você vai dizer assim, possui 2 ohms de resistência, ou possui 1 ohm de resistência, ou 470 ohms de resistência. Resistores. Como o próprio nome já diz, resistor é o componente que possui a característica de fornecer resistência à passagem de corrente elétrica. Como a gente viu anteriormente, a resistência é a propriedade que alguns componentes têm, inclusive o resistor, de se opor à passagem de corrente elétrica. E o resistor é um componente que possui essa característica. Ele tem essa característica de oferecer oposição à passagem de corrente elétrica. Os resistores são bastante utilizados na eletrônica. Então, pessoal, quando você for trabalhar, principalmente na área de manutenção, tudo quanto é de placa eletrônica que você abrir vai ter resistores compondo o circuito. Aqui eu tenho algumas fotos de resistores, cada resistor com cores diferentes e construído com materiais diferentes. E existe uma infinidade de resistores. A gente vai estudar no decorrer do nosso curso. Cada resistorzinho desses aqui, eles possuem listas no seu corpo. Cada lista com uma cor diferente. Isso se dá porque foi desenvolvido um código de cores que se entendessem no mundo inteiro. Tanto faz um resistor desse aqui no Brasil como no Japão. Os japoneses vão ler da mesma forma que a gente vai ler aqui. E aqui eu tenho uma tabelinha que ela fala qual o valor de cada corzinha dessa. Essa tabela aqui você pode ter ou não ela decorada. Você pode, se você for ruim de memória ou não conseguir decorar, ou achar que é muito difícil para decorar, você pode ter uma tabelinha ao do seu lado para consulta quando você estiver trabalhando. Ou então você pode baixar um aplicativo. Hoje a gente tem esse recurso de baixar um aplicativo da internet que você consegue saber qual é o valor dos resistores. Então essa tabelinha aqui funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho as cores, que é preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prateado. Aqui eu tenho faixa 1, faixa 2, faixa 3, multiplicador e tolerância. Vamos estudar aqui esse resistorzinho aqui de cima. Eu percebo que eu tenho aqui uma faixinha amarela apontada para a primeira faixa aqui. Então eu vou ver aqui, o amarelo ele equivale a 4. Logo aqui eu tenho a faixinha violeta. E ele está apontado aqui para a segunda faixa. Então aqui embaixo eu tenho o violeta 7. O que vai acontecer a partir de agora? O amarelo a gente viu que é o 4 e o violeta é o 7. Então a gente não vai somar, a gente vai concatenar. O que é concatenar? Você vai apenas juntar, deixar eles lado a lado, que vai formar o número 47. Então, a faixa amarela com a faixa violeta equivale ao número 47. A terceira faixa ele é o multiplicador. Percebam, pessoal, que aqui ele está apontando para o multiplicador. O multiplicador é o número que você vai multiplicar pelos 47 das duas primeiras faixas. Então, 47 vezes o vermelho corresponde a 100. Então, você vai fazer a conta. 47 vezes 100 vai dar 4.700, ou seja, 4.700 ohms. Agora, pessoal, tem um detalhe aqui que você tem que diferenciar.
Aqui, ó, a gente contando aqui, ó, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. Esse resistor aqui, ele é um resistor de 4 faixas. Então, quando for um resistor de 4 faixas, sempre a terceira faixa é o multiplicador. Então você tem que decorar isso. Sempre a terceira faixa é o multiplicador. Diferente aqui do resistor de baixo, que ele é um resistor de 5 faixas, onde sempre a quarta faixa é que vai ser o multiplicador. É só esse o detalhe. Resistor de 4 faixas, multiplicador é a terceira faixa. Resistor de 5 faixas, o multiplicador é a quarta faixa. Então, voltando aqui para o resistor de 4 faixas, a gente já descobriu que esse resistor ele é de 4.700 ohms. E sobrou aqui uma corzinha aqui de fora. Essa corzinha aqui, ela é a tolerância. Percebam que a setinha está apontada para a coluna da tolerância. O que é a tolerância? A gente sabe que esse resistor aqui ele é de 4.700 ohms. Esse valor é o valor nominal do resistor, é o que está indicado na faixa. Só que você pode ter uma diferença nas medidas reais, que é onde você vai utilizar o equipamento de medição para saber qual é a resistência real desse resistor. Então existe uma tolerância. No caso desse resistor aqui, a faixinha é marrom. Então a tolerância marrom é de apenas 1% para mais ou 1% para menos. Só lembrando que existe vários outros tipos de resistores também. Existem resistores SMD. A gente vai trabalhar com essa tecnologia mais para frente. O que eu queria passar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo aí, se inscrevam no canal e até mais. Tchau, tchau.